Pensem num quadro cheio de pedras. E essas pedras, elas mudam de posição ou elas caem. Aí outras pedras serão colocadas neste lugar, naquele local onde a pedra anterior ela estava fixada. É isso o mercado global de armas. A Rússia foi sancionada, como todos sabem, foi sancionada em vários setores, em vários ramos da economia, da política, das questões sociais. Muitos oligarcas detentores de um poder enorme dentro da Rússia sofreram sanções a níveis internacionais, globais, perderam bilhões e bilhões de mercado. E isso é uma conformação da atual fase, da atual globalização que a Rússia ela está imersa junto com o Ocidente, e esse mercado ele engloba nações. Uma nação ela faz essa troca com outra, e também por trás disso existem projetos em que essas nações agora elas não podem mais firmar com a Rússia, que anteriormente, por exemplo, a Índia, a China faziam parte de um conglomerado de projetos de armamentos com a Rússia, e hoje, devido às sanções dos Estados Unidos e da própria União Europeia, essa globalização, essa junção, esses projetos eles estão paralisados. E ramos que até então tinham grande força na Rússia, hoje se desfaz, hoje não existe mais. Por que não existe mais? Uma empresa que detinha grandes poderes ali de mercado e funcionamento, com essas sanções e falta de financiamento, ela se desfaz, ela morre, ela não vai mais existir. Então, não somente houve diversas sanções, houve a morte de empresas bélicas dentro da Rússia e também de clientes que recebiam essas mercadorias, que agora outros clientes, outras empresas, outras nações buscam novos mercados. E é o caso dos Estados Unidos, que querem tomar mercado de armas antes ocupada pela Rússia, agora sancionada. Esta é a notícia do site aramilitaroff.com. Um funcionário da Casa Branca disse nessa terça-feira, 27 de setembro, que a indústria de defesa da Rússia, atingida por sanções, está criando uma oportunidade para as empresas de defesa dos Estados Unidos e do Ocidente tomarem uma fatia do mercado de armas, agora deixado por Moscou, que foi sancionado. Segundo a coordenadora do Conselho de Segurança Nacional para a Política de Defesa e Controle de Armas dos Estados Unidos, Cara Abercrombie, na prática, os países que dependem de equipamentos russos terão muita dificuldade em obter suprimentos básicos da base industrial de defesa da Rússia. É uma oportunidade certamente para os membros da indústria global, e trata-se de uma oportunidade, é claro, para os Estados Unidos fornecerem um apoio que esses países tantos precisam. Por exemplo, destaque também para a OTAN, que ela precisa girar um mercado bélico muito vantajoso para as nações membros, que eles fazem parte também de um mercado industrial que fornecem para os Estados Unidos, que fornece para as outras nações, que agora terão um mercado muito maior, principalmente aquelas empresas privadas estratégicas, como é o caso da Lockheed, como é o caso da Boeing, como é o caso da Northrop, entre outras. Estou somente dando ênfase às principais empresas dos Estados Unidos. E também tem aquelas na Europa, como a Krauss-Maffei, e entre outras empresas do ramo. E para esta alta autoridade nos Estados Unidos, ela até afirmou que a OTAN poderia fornecer uma transição dos nossos parceiros do flanco leste para equipamentos ocidentais padrão da OTAN. Então, é uma forma também dos Estados Unidos e da Europa fazer uma exportação de armamentos para que no mundo fique tudo padronizado pela OTAN, pela NATO. Ou seja,
munição padrão OTAN, munição padrão OTAN. Então, veja bem, se o mercado global, que antes era fomentado pela Rússia, diminuiu, não parou de existir, diminuiu por conta das sanções. A OTAN passou a fornecer armamentos da Europa e os Estados Unidos, jogando dentro da OTAN, fornece para outras nações, fora da Europa ou da Europa. Então, vai aumentar o quê? O número de equipamentos padrão OTAN circulando no globo, e os Estados Unidos e as nações da OTAN vão ser o quê? O centro desses mercados globais, e não somente mais a Rússia, que sempre foi a segunda maior exportadora de armas. Os Estados Unidos sempre foram os primeiros no ranking de exportação. Então, veja bem, se antes o monopólio, entre aspas, era dos Estados Unidos, agora vai ser Estados Unidos e OTAN, os verdadeiros donos desse monopólio. E enfraquece mais ainda a disponibilidade de armamentos avançados, aumenta, né, essa disponibilidade e diminui a disponibilidade de armamentos da Rússia. Aqui outra ênfase, o principal comprador de armas do Pentágono, Bill Lapland, ele disse ainda que mais intercambiabilidade por interoperabilidade entre aliados apresenta uma oportunidade não apenas econômica, mas geoestratégica, como havia dito. Isso engloba o quê? Aumentar o mercado também de armas, não somente fornecendo mais armas, mas também as bases industriais. Você vai partir para uma nação que oferece um produto com um poder fiscal menor, menos corrosivo para o bolso desses empresários, os senhores das armas. Então, outras áreas que então eram dominadas pela Rússia, por exemplo, na África, vão ser o quê? O polo industrial desses novos países que entraram no mercado, dessas novas empresas que ganharam mais mercados após a saída da Rússia. Então, essa geoestratégica que Lapland ele fala, não está relacionado somente com a venda de armas, mas também com centros produtores de armamentos no planeta. África, Oriente Médio, outras nações, como até mesmo na Europa. Quem fornece melhores condições fiscais e mão de obra tem maiores chances de conseguir essas indústrias bélicas serem instaladas nessas regiões, por exemplo. E também a questão de você ter mais armamentos da OTAN circulando no globo. Isso é muito perigoso para a Rússia, China e Índia, e muito importante para o monopólio do Ocidente. E ele até coloca aqui, como vimos na Ucrânia, as armas e equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos e seus aliados são os melhores do mundo. Ou seja, ele já dá uma ênfase muito maior nesta conferência CONDEF 2022, em que os equipamentos do Ocidente estão fazendo toda a diferença na Ucrânia. E você vê as notícias, muitas mortes por lado da Rússia, e eles ainda confirmam que, graças ao poder do Ocidente, que a Ucrânia está se mantendo em pé. Isso é verdade, isso é verdade. Financiamento, armamentos bélicos. Porque até então o ideal é você ter um exército de 3-1 para você vencer o inimigo. E a Ucrânia ela não tinha esse poder, ela não tem essa mobilidade. Ela faz uma concentração, busca esses equipamentos e então faz esse contra-ataque de 3-1 para mais. 3, 4, 5 e consegue ganhar territórios, graças aos equipamentos bélicos do Ocidente. Isso é óbvio. Por exemplo, os mais tecnológicos HIMARS, que tem uma grande diferença em até 80 e 90 quilômetros de alcance. Consegue destruir infraestruturas, consegue destruir equipamentos importantes da Rússia. Isso é fato. E ainda ele fala, continuar a integrar mais estreitamente esses recursos com padrões cada vez mais comuns para munições, software e outros equipamentos componentes
que fornecerá vantagens ainda maiores no futuro. Vocês estão vendo aqui o BrahMos, um equipamento de cruzeiro muito importante nessa parceria Rússia e Índia, que foi desenvolvido em parceria entre eles. O BrahMos o míssil ficou nessa versão para a Índia, e a outra versão ficou para a Rússia. Então, embora as sanções ocidentais tenham como alvo a indústria de defesa da Rússia, a nação de Putin foi em 2021 o segundo maior exportador de armas depois dos Estados Unidos, como havia dito, de acordo com o Instituto de Paz de Estocolmo. Seus principais clientes são Índia, China e Egito. Não que China e Egito vão mudar sua conformação e vão parar de importar equipamentos da Rússia. Pelo contrário, a China ainda mantém um grande contato e um grande mercado com a Rússia. Por que a China ela não é sancionada? Muitos já criticaram as medidas da administração Biden, já criticaram Biden, porque também não exercem sanções diretas sobre Putin, para ele não viajar mais na Europa, para ele não pisar mais em outra nação, porque não consideram embargar ou não consideram sancionar a China, que ainda faz a compra de petróleo russo, ajuda a Rússia, por isso que o rublo aumentou, se valorizou, as exportações de petróleo e derivados aumentaram, principalmente para a China, o mercado americano deu uma diminuída. Por quê? Porque a China é estratégica. Se os Estados Unidos realizarem isso, vai aumentar essa guerra econômica com a China e os problemas vão ser globais. Já há uma grande possibilidade de um problema econômico global com a crise na China, o que pode aumentar se realizar uma sanção contra ela. Então, por isso que eu acredito que a China ainda vai manter um mercado de armas um pouco discreto, mas vai manter com a Rússia. E a Índia pode já estar mudando um pouco as conformações, principalmente agora que empresas importantes tecnológicas dos Estados Unidos já estão dentro da Índia, já estão financiando muito que precisamente alguns mercados ali, principalmente a Apple, já vai abrir algumas plantas ali produtoras de alguns determinados equipamentos, determinados aparelhos, como o iPhone, vai começar a ser produzido dentro da Índia. Então, essa conformação que está sendo mudada, está tirando o foco Rússia, está tirando o foco da China, e o planeta vai entrar numa globalização com monopólios ainda mais acentuado para o lado do Ocidente. E os Estados Unidos estão aproveitando, porque eles fizeram isso, eles fizeram as sanções, porque eles já estavam visando, como havia dito em vídeos anteriores, os Estados Unidos, ele se fortalece, ele fica ainda mais rico com guerras. E se você tem um mercado global de armas que você pode tomar à força, como? Sancionando o outro, seu vizinho, seu concorrente. Se você sanciona, ele cai, você toma o lugar dele. Essa é a estratégia americana. Foi lá em 1940. De 1940, o PIB triplicou quase em 1945. Por quê? Houve a Segunda Guerra Mundial. E para finalizar, o chefe da filial de exportação de armas da Rússia disse no início deste ano que a receita de exportação de armas de Moscou em 2022, para totalizar cerca de 10,8 bilhões, cerca de 26 abaixo do relatado para 2021. Então, já houve esse cenário já caiu. Então, a gente precisa ficar de olho que os Estados Unidos já está englobando esse mercado de armas. E a longo prazo, a tendência é aumentar o fornecimento de armamentos padrão OTAN e armamentos dos Estados Unidos, não armamentos estratégicos, como mísseis, como sistemas de defesa antiaérea, mísseis estratégicos guiados. Isso não vai ser possível, que isso é uma estratégia do Pentágono. Eles não fornecem esse tipo de equipamentos para países que não sejam aliados estratégicos dos norte-americanos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo.
é um vídeo para ilustrar realmente o cenário atual do mercado bélico, da globalização de armas que está ocorrendo, essa mudança dessa globalização, e a Guerra Fria 2.0 já está em jogo há muito tempo. E agora só está aparecendo aqueles que não estavam crentes disso, estava realmente desacreditado que isso nunca iria existir, que isso é mais uma lenda, e está aí para todo mundo ver. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sino de notificação e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!